Fala galera, bacana? Esse é um daqueles vídeos que eu pego o projeto de um aluno e modifico ele, né? Melhorando ele, mas sem perder a característica aqui do projeto do aluno. Porque afinal, o nosso intuito aqui é mostrar ele como ele pode ser mais assertivo nas escolhas de tipografia, de imagens, posicionamento, tudo isso, que é erros de muitos iniciantes, né? Eu mesmo já cometi muitos erros, cometo erros até hoje, aprendo com todos eles, conversando com outros profissionais, eu mostro meu projeto e falo, olha Ricardo, você poderia ter feito assim, eu vou lá, analiso, faço para ver se vai dar bom, e aí eu vejo, nossa, aprendi mais uma. Então com isso nós vamos enriquecendo, né, a nossa bagagem. E esse vídeo tem como intuito ajudar você, ajudar o próprio criador do projeto, né? Não desmerecer aqui o projeto dele ou dizer que tá feio, nada do tipo, tá? É realmente melhorar aí esse projeto sem perder as características. Então, vamos lá. O primeiro passo aqui dentro é criarmos uma prancheta para que possamos manter aqui do lado o projeto do nosso aluno. Então, nós vamos aqui nos 3 pontinhos, eu não sei se é 3 pontinhos, eu não estou enxergando muito bem ali, e nós vamos aqui em nova prancheta. Pronto, você vai colocar o nome da sua prancheta, eu vou colocar o nome de aluno e vou fechar aqui. Aí eu posso clicar aqui com o Alt pressionado e posso arrastar uma cópia para o lado, e aqui eu vou colocar minha, pronto. E olha só, então nós temos duas. Eu vou deletar essa imagem que está aqui dentro e já vou começar fazendo o seguinte. Eu vou começar pontuando aqui o que eu acho que poderia ser melhorado, né? O carro na parte superior eu não acho que é uma boa escolha. Eu colocaria o carro na base. Então vou criar uma base para colocarmos o carro. Eu venho aqui, faço um retângulo. Ó, faço um retângulo e coloco uma cor nesse retângulo. Eu tenho aqui nas minhas amostras algumas cores, então eu vou pegar e vou escolher aqui a primeira cor. Vamos pegar esta cor. E aí nós vamos levar isso aqui para cima. E eu posso rotacionar um pouquinho aqui e puxar um pouquinho mais para baixo. Então eu coloco mais ou menos aqui assim, ó, dessa forma. Tá? E depois eu posso ir ajustando isso aqui, deixando uma posição melhor. Então já vou começar com um azul, né, que é mais frequente nas artes de transporte, de turismo. Eu acho que fica melhor. Para nossa imagem, eu não usaria esse carro escuro, né? Eu vou usar um carro da mesma cor do fundo. Então vou aqui na minha biblioteca, vou pegar o carro e vou trazer para cá. E aí eu vou diminuir esse carro e vou posicionar ele mais ou menos aqui, ó. Eu vou trazer isso aqui para baixo e vou deixar basicamente aqui. Próximo passo, qual é? Vamos colocar aqui uma cópia deste veículo, vou duplicar ele com o Ctrl J, eu vou converter aqui em objeto inteligente, e aí eu venho em filtro, desfoque e desfoque gaussiano, e aí eu vou desfocar bastante ele aqui, ó, vai ficar basicamente assim. Eu irei apertar Ctrl L e vou jogar uma iluminação aqui, então eu vou puxar mais a luz e vai ficar basicamente assim. Agora eu venho, ó, e crio uma máscara com o Alt pressionado e coloco aqui o modo de mesclagem em divisão. Seleciono a máscara, pego aqui o meu pincel, ó, com a tecla B, tá? E vou aumentar o meu pincel. E aí eu vou bater uma pincelada bem aqui, ó. Eu bato uma pincelada aqui, bato uma pincelada aqui. Então só para trazer um pouquinho de luz aqui ao nosso carro. Poderia ter feito isso aqui branco? Sim, não tem problema. Se eu tivesse feito uma luz branca só e batido aqui em cima, ia dar basicamente o mesmo resultado, tá bom? Então vamos deixar basicamente assim, nós vamos reduzindo essa luz. Ó, você não precisa colocar tanta luz aqui, você pode deixar basicamente assim. Depois nós vamos modificando, alterando o nosso projeto. Já no carro,
eu vou dar um Ctrl L e vou puxar aqui, ó, a iluminação também do carro um pouquinho mais para frente. Então vamos fazer assim, dando mais visibilidade ao veículo, tá? Vou habilitar as réguas com o Ctrl R, vou trazer uma guia centro vertical e horizontal. Então faço isso e aí eu tenho mais ou menos a ideia de onde vai ficar ali, ó, sempre o nosso veículo, tá? Então pronto, fizemos isso. Legal, então vamos começar agora a agrupar. Então vamos agrupar, vou colocar aqui essa camada de carro e a de baixo vou criar um grupo com o Ctrl G e vou colocar o nome de fundo. Então ótimo, já temos aqui duas pastas, carro e fundo. No carro eu vou colocar a cor verde e vou voltar aqui porque eu não selecionei aqui na realidade. Deixa eu selecionar a pasta. Vamos colocar verde. Beleza. E agora nós vamos continuar aqui adicionando. Vamos adicionar o contato. Então eu pego a ferramenta de texto e vou colocar aqui um texto. Vou colocar esse texto com uma cor mais escura. Vamos colocar aqui esse preto aqui, ó. E aí eu vou deixar aqui, vamos digitar, né, o contato. Vou colocar 61, vamos colocar 99406 tracinho 6477. E aí agora você pode dar um Ctrl T e reduzir isso aqui, ó. Já que nós iremos trazer esse contato aqui para baixo, nós vamos colocar ele numa cor mais clara, um branco, para gerar esse contraste aí e ficar bem interessante, né? Então vamos colocar ele aqui nessa cor. E aí vamos colocar ele basicamente aqui, ó. E aí eu vou utilizar um ícone que eu tenho aqui na minha biblioteca. Deixa eu voltar aqui, eu acho que está em dia a dia. Deixa eu ver. Está em dia a dia, ícones. Isso, vamos utilizar primeiro o ícone, esse ícone aqui. E aí eu vou diminuir, vou dar um Ctrl U e vou puxar a luminosidade para frente. Vamos novamente reduzir aqui o tamanho desse ícone. Eu vou dar um zoom e vou posicionar o ícone aqui. Daí eu vou dar um Ctrl T e vou continuar posicionando aqui o nosso ícone. Então vamos deixar ele basicamente aqui. Vou fazer uma cópia aqui e eu vou trazer aqui para colocarmos o Instagram, né? Então vamos colocar Corel Snake underline oficial. E aí pronto, vamos reduzir o peso dessa tipografia. Logo eu vou vir aqui e vou reduzir o peso da tipografia, tá? Então vamos colocar um peso menor aqui nessa tipografia e vamos deixar em uma fonte mais retinha. Então veja aqui que ele também fez exatamente isso, né? Eu achei interessante. O que aconteceu aqui é que ele deixou muito escuro o projeto. Então o fundo foi escuro, as cores dos textos foram escuras. Eu não acho muito legal. Acho que ele tentou usar aqui uma imagem de uma rodovia, né? Mas eu acho que poderia ter deixado sem imagem, eu acho que ficaria melhor. Ou então colocasse aqui atrás, colocasse o carro abaixo e acima aqui, ele colocasse o Palmeiras ou a Chapada Diamantina, alguma coisa relacionada a esses pontos turísticos aqui a qual ele se refere, tá? Outro detalhe, eu não gosto de utilizar esses ícones de rede social colorida, porque esses ícones aqui, colorido, não vai combinar com praticamente o projeto nenhum. Então deixe sem cor, vai ficar muito melhor, tá? Tenta experimentar aí sem cor, coloca um preto e branco aí e tá tudo certo. Não precisa você adicionar cores aí da rede social, não, porque não fica muito interessante o resultado final, tá? Então fica essa dica aí para vocês. Aqui eu vou deixar o Instagram bem menorzinho, porque nosso intuito não é que ele fique do tamanho do contato, tomando ali o contato como informação principal, né? O telefone, eu acho que é a informação principal. Até mesmo porque o Instagram, ele já vai estar no Instagram, então é um post para o feed do Instagram. Então não faz tanto sentido priorizar ali o Instagram, não. Mas aqui o nosso
telefone para contato. Beleza, então já temos aqui este resultado. Agora nós vamos pegar aqui esse contato e nós vamos agrupar todo esse texto aqui de contato e ícones. E eu vou colocar o nome desse grupo de contato ou info. Aí fica a seu critério. Vou pegar esse texto, faço uma cópia e vou tirar ele de dentro do grupo. Porque se ele continuar pertencendo ao grupo, depois vai ficar difícil para trabalharmos aí esse texto, né? Aqui eu pensei em um azul mais escuro assim, como eu acabei de utilizar aqui, tá vendo? Eu pensei nesse azul mais escuro. E aí nós podemos colocar aqui, ele colocou ramo de transportes, nós iremos colocar também ramo de transportes. Isso. Ramo de transportes. Eu acho que nós podemos também, acho que poderia ser uma outra cor. Deixa eu pegar aqui dessa paleta de cor que eu peguei, ó. Essa daqui. Vamos pegar essa cor aqui, ó. E vamos aplicar ela lá, tá? Basicamente foi a mesma que eu acabei de colocar. Então nós vamos pegar aqui agora, vamos selecionar todo o texto. Tecla Alt, setinha para cima e depois tecla Alt, setinha para baixo. Vamos deixar mais coladinho assim o texto por enquanto, e eu vou estar aumentando aqui um pouquinho, ó. Se você quiser pegar esse texto aqui, você pode pegar ele e você pode aproximar um pouquinho mais aqui, e aí você vai fazer o que? Você vai espelhar ele aqui, ó, inverter, quer dizer rotacionar, e aí você vai aumentar e você vai colocar uma profundidade aqui assim, ó, coloca ele mais abaixo e coloca essa mesma cor aqui, o branco, e depois você volta só um pouquinho aqui, ó, pro cinza. É só um pouquinho mesmo para gerar ali uma textura e tal. Não precisa exagerar não, tá? Pode deixar basicamente assim. E aí vai ficar bem assim. Daí você vai fazer uma cópia novamente, vai escolher um peso menor de fonte. Vamos escolher esse peso aqui de fonte e nós vamos colocar essas informações. Eu colocaria elas aqui abaixo, mas aí vai ficar muito escadinha como ele fez, tá vendo? Ele manteve tudo no centro aqui do projeto e o carro pequenininho e tal. Então nós vamos fazer o contrário. Nós vamos colocar aqui os nomes ali de baixo, né? Então ele colocou Vale do Capão. Então, Vale do Capão, vamos colocar Palmeiras e vamos colocar Chapada. Calma aí que eu acho que eu errei ali. Chapada Diamantina. Pronto. Chapada Diamantina. Então fica sendo essas infos. Vou colocar uma distância maior. E olha só. Vamos reduzir aqui o tamanho. Então nós vamos deixar menor do que o nosso texto aqui para também gerar esse contraste, tá? Sobrou esse lado vago aqui. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar emprestado esse texto e aí eu vou colocar aqui com a mesma tipografia passeios e vou colocar turísticos, tem um acento aqui, né? E abaixo táxi. Vamos lá. Táxi. Pronto, ó, ficou bem legal aqui. Eu vou deixar maior, então vou aumentar bastante e eu vou deixar bem aqui. Isso aqui eu vou inclusive jogar um pouquinho mais pro lado, cara. Deixando mais assim e também um pouco menor, dando uma maior visibilidade ali o nosso tema maior, que é o passeio turístico, né? Então eu não entendi por que ele destacou o ramo de transportes aqui. Eu coloquei o dia ali para ficar só ramo transportes, né? O ramos de transportes eu não entendi o porquê, e é ramos, né? Eu não entendi o porquê que ele deixou o ramos de transporte maior. Se o passeio turístico de táxi
é a frase principal. Então nós vamos deixar ela aqui desse tamanho, porque ela é de fato a principal, né? E é isso. Então vamos... e outro detalhe, se você quiser dar ênfase em uma das palavras aqui, um exemplo, passeio turístico. Passeio turístico. Digamos que o turístico chame mais atenção aqui neste texto, né? Você pode colocar o passeio e o táxi com um peso menor de fonte, tipografia, ou você pode pegar essa cor aqui, vamos rasterizar essa camada, vamos lá, rasterizar a camada, você pode dar um Ctrl I, e aí você encontra a cor de contraste, ó. Aí nós vamos pegar a cor de contraste e vamos aplicar aqui, ó. Então venho aqui e vou aplicar essa cor aqui de contraste, que no caso seria essa. Só que tá vendo que sumiu ali? Sumiu, né? Então nós podemos colocar um box embaixo. Nós vamos fazer isso. Até para você descobrir também a cor de contraste, você pode selecionar um texto, ó, aqui assim, que esteja nessa cor aqui. Se você selecionar um texto que esteja nessa cor, ele vai gerar essa cor aqui de contraste para você. E aí você vai fazer o quê? Aí você vai clicar aqui e vai criar um box, uma caixa. Ó, cria aqui uma caixa fazendo basicamente isso e coloque ela de uma outra cor. Coloque ela aqui desta cor aqui, ó. Então faça isso. Eu vou tirar aqui esse contorno, vou deixar sem contorno e vai ficar assim. Tá legal? Eu vou dar um espaçamento aqui maior para encaixar essa caixa aqui dentro direitinho. Isso. Eu vou aqui dar um Ctrl T e eu vou redimensionar mais um pouco, ó. Vamos lá, vou levar um pouquinho mais para cima e um pouquinho mais para baixo. E olha aqui, ó, como já tá ficando, né? E aí, não satisfeito com o projeto, nós vamos primeiro agrupar. Vamos deletar aqui. E eu vou agora agrupar. Então vamos agrupar aqui, ó. Eu vou colocar textos. Ótimo. E aí eu vou pegar aqui na minha biblioteca, eu tenho em aulas, videoaulas aqui, eu tenho esses ícones aqui, ó, que eu separei para colocarmos aqui. Então nós vamos pegar esse primeiro e para separar eles aqui, você vai clicar e aí você vai fazer isso, ó. Seleciona e dá um Ctrl J. Daí é só você deletar o restante. Pronto, está aqui. Daí você vem aqui, ó, e vamos colocar ele aqui. E eu vou converter em objeto inteligente, tá? E agora eu vou dar um Ctrl U para alterar a cor, porque eu quero deixar ele mais ou menos dessa cor. Então eu venho aqui, puxo essa cor para frente, puxo um pouco mais essa, e aí eu vou deixando ele mais dentro daquela cor. E vai ficar assim. Aí eu vou pegar ele, vou jogar para baixo do carro, ou pro fundo aqui, ó. Então vai ficar assim. E aí eu vou aumentar ele aqui, ó. Vou deixar ele maior assim, ó. Ó. Tá vendo? E vai ficar assim. Aí eu vou fazer uma cópia, vou levar ele agora para o texto, e aí eu vou espelhar ele, ó. Clico com o botão direito, espelhar horizontalmente e vou reduzir. E aí eu vou trazer para cá, ó. Só que eu posso descer isso aqui um pouco mais, tá? Vou deixar isso mais aqui e esse ícone aqui pode ficar maior. E aí vai ficar ali daquela forma. E eu vou pegar aqui, como já tem uma aqui, eu vou colocar um nesse canto. Então eu vou arrastar o contato aqui um pouco. Vou dar um Ctrl T e vou trazer o contato para cá. Aí eu vou pegar esse símbolo e vou trazer para cá. E vou levar ele para cima, porque senão ele não vai sobressair ali. Vou deixar ele aqui na parte do texto por enquanto. Ótimo. Eu vou aumentar ele bastante. Vou deixar ele basicamente desse tamanho. Isso. Trazer ele um pouco para cá. E aí eu vou dar um Ctrl L para eu escurecer ele um pouco mais, ó. Então vamos deixar ele basicamente assim. Já tá bem legal, né? Já tá muito bom aí a nossa ideia aí do projeto. Só que eu acho que nós podemos gerar um campo de profundidade.
nesse ícone aqui, desfocando ele um pouco mais. Então eu vou em filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Vamos reduzir um pouco para não ficar tanto. E esse aqui eu vou deixar bem pouquinho. Filtro, desfoque gaussiano. E eu vou deixar bem pouquinho mesmo. Então, reduzo bastante. E esse aqui eu vou deixar mais. Então, vem filtro, desfoque gaussiano. E aí eu vou nele exagerar um pouco mais. Porque eu quero que realmente ele fique com uma profundidade maior. E é justamente isso aí o nosso objetivo, tá? Então, legal. Vamos agora visualizar como é que está o projeto num todo. Eu vou pegar o contato, vou jogar um pouquinho mais para o lado. Legal. Eu vou pegar o texto aqui, vou tirar os dois elementos aqui de dentro. E vou criar um grupo com o nome elementos. E vai ficar assim. Então veja, olha só o projeto, né? Agora vamos lá para uma análise final aqui do projeto. Nós pegamos o passeio turístico de táxi e colocamos ele aqui no canto, com um destaque maior. Para a galera bater o olho e saber, poxa, se trata de um passeio turístico de táxi. E aí sim, fica legal. E aqui tá ramo de transportes. Aí tem Vale do Capão, tal, né? Já fica mais aqui quais são os transportes. E aqui embaixo o contato. Aqui só o carro mesmo simbolizando aí um Uber ou um táxi, porque eu não coloquei um táxi porque ele não colocou característico aqui táxi. Então eu deixei dessa forma mesmo como está, tá? Eu vou deixar essas imagens aí na descrição desse vídeo, para que você possa me acompanhar, para que você possa fazer junto comigo, tá? Então você vai baixar e vai tentar fazer junto comigo. Mas me diz aí, o que vocês acharam desse projeto? Vocês acham que ficou legal? Vocês acham que melhorou em algum aspecto? Me diz aí, conta aí para mim nos comentários. E por que eu deixei ele mais claro, cara? Para ficar mais visível as informações, uma vez que eu não utilizei aqui no meu projeto nenhuma imagem de fundo. Então isso torna o meu projeto mais clean, mais limpo. E é esse realmente o nosso objetivo. Fazer com que o nosso projeto ele fique de fato mais limpo, né? E como vocês viram, utilizei um carro da mesma cor para não ficar uma coisa muito escura, né? A tipografia eu utilizei a mesma fonte, porém com peso diferente. Aqui tem dois tipos de tipografia, talvez três, né? Eu não sei se aqui embaixo mudou. E os ícones eu deixei tudo branquinho ao invés de deixar colorido. Tenta imaginar esses ícones verdes aqui em cima desse azul. Não daria certo, né? Pensa esse do Instagram. Então não daria certo. Tente sempre fazer dessa forma que vai funcionar bastante. Como vocês viram, eu bati uma pequena luzinha aqui na lataria do carro só para refletir uma iluminação vindo desse canto. E no mais, é isso. Não reforcei tanto ali a luz porque não era o nosso objetivo. E para gerar um contraste, para não ficar tudo azul, eu coloquei aqui uma cor de contraste no turístico para reforçar também a parte do turístico, que se trata de um post do ramo de turismo, né? Então é isso. Galera, meu muito obrigado, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Deixa aí o seu like, seu comentário e se você não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever no canal, tá bom? Forte abraço.